Opa, boa noite, aqui é o Washington. Estou fazendo um trabalho aqui, vou apresentar aqui o trabalho de OG 2. Junto comigo está o Alan Trindade também. Nós fizemos trabalho juntos aqui. E com o apoio do Ronaldo e algumas coisas, que o Ronaldo sempre me deu uma ajuda aqui, né, para poder construir o trabalho. Então vamos lá. Bem mais rápido e sucinto que eu vou tentar ser, né, para não tomar muito tempo. O vídeo tem que ser bem curto. Então vamos lá. Bem, a estrutura que eu fiz uma lista encadeada com duas estruturas distintas. Então é aquela lista do estilo varal. Cada um tem uma lista encadeada de matéria, né? Cada célula ou estrutura aluno tem uma lista de cada item da lista aluno tem uma sublista de matérias que carrega o nome da matéria, o código da matéria e a situação, né? Tem o nome, o CPF. Eu vou apresentar o programa aqui também já. Play. Carregando ele aqui. Bem, o programa ele carrega de primeira instância. Ele tenta buscar ele faz o carregamento do arquivo alunos.txt. Se eu não tiver nada no aluno.txt, aqui eu apresento a fala. Não há alunos cadastrados ainda. Depois que eu cadastrei aluno, aí ele vai lá e aparece alunos carregados com sucesso. Bem, eu não vou explicar muito rápido do código, apesar de que esse daqui me despendeu bastante tempo, mas ele funciona dessa maneira, né? Eu carrego eu levo para ele o aluno, e esse aluno aqui é o ponteiro principal. O BO aqui é só para fazer edição, o histórico aqui também é um ponteiro principal só para histórico, e IS é para edição. Tem o CPF que tem um CPF com tamanho 12, né? Código do tamanho 6 e o nome com tamanho 50. Eles estão no main aqui, só que é para simplesmente porque toda vez que o cara inserir, eu vou fazer uma verificação do CPF. O nome também eu vou passar só como parâmetro, mas ele depende do CPF estar certo, e o código, né? Eu tenho que assim, toda vez que eu for cadastrar um aluno, que eu digitei um, colocar um também, eu vou ter que o CPF tem que ter pelo menos pelo menos 11 dígitos, né? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu vou poder digitar o nome do cara. Vou colocar nome, certo? Aí eu peço pro cara, se o cara quiser fazer umas cadastros de CPF, vamos lá. Eu coloco um aqui. Digito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E digito, sei lá, certo? Quiser digitar mais um cara, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já tem 11. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a gente já viu ali, ele verifica se tiver menos de 11 dígitos, ele já apresenta uma mensagem de erro. Vou colocar risco. E vou sair daqui. Aqui, como vocês viram, eu inseri o primeiro e o segundo aluno ordenado e o último com zeros, né? Então ele tem que ordenar. O meu código ele tem essa função também, né? Vou apresentar mais à frente. Vamos para a disciplina. Disciplina, eu carrego do arquivo disciplinas, né? Aqui como eu vou apresentar aqui. Eu carrego do arquivo disciplinas na função mostra, né? Do arquivo já pré-definido disciplinas, como o trabalho já pede, né? Tá aqui, inclusive, abrir ele, né? Para mostrar. Como o trabalho já pede, eu já criei o arquivo disciplinas e eu utilizo ele também, que é para mostrar as disciplinas que estão cadastradas. Então, se alterar ele, também altera lá a forma que vai mostrar. Bem, essa parte aqui já foi. Aqui eu só mostro também para poder mostrar o código e o nome da disciplina para o cara poder fazer o cadastro mais fácil. Na parte de histórico, eu vou fazer só aqui um mais rápido.
Vale ressaltar também, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, histórico 3. Aqui, na parte de histórico, se eu digito os 11 dígitos do aluno, né? Os 11 ou mais dígitos do aluno para poder inserir o CPF, e ele vai apresentar esse menu aqui. Digite uma das siglas, lembrando que aí eu vou estar aqui explicando cada sigla que o cara tem que digitar. Por exemplo, situação da matéria, AUG 1, eu escrevo a situação dela, a FAQ. Aí eu coloco APE e assim sucessivamente. Ok. Depois que eu digitei editei todas as matérias, eu tenho que digitar algo para sair. Aí eu saí. No histórico tem essa função. Eu tenho que para que o aluno eu cadastro, as disciplinas eu mostro, as disciplinas tem. Histórico, eu edito cada disciplina uma por vez. E eu termino voltar. Bem, depois na parte de editar. Na parte de editar eu escolho para poder editar o aluno, escolho para editar o histórico, buscando sempre o código da matéria. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que, para quando eu digitar o CPF do cara, eu digito o código da matéria, né? Ele pede, digite o código da matéria. Digite uma das siglas, lembrando que FAQ, né? Entendeu? Ele vai mostrar aqui, e com base com o código da matéria, né? Que eu já tinha mostrado, AUG, por exemplo. Eu faço referência a AUG em um dígito novo histórico. Eu vou colocar aqui a PR. Aí eu peço, deseja alterar mais matérias deste aluno? Se sim, eu vou apresentar ao menu novamente, se não, eu saio. E o 2 é o aluno, né, também. Se eu digitar, por exemplo, os 11 dígitos do aluno, se eu digitar, por exemplo, o CPF do cara e ele estiver correto, eu vou pedir agora para digitar o nome do cara. Então, me pede um trabalho, eu posso digitar o nome do cara, vou colocar aqui, ó. Dart. Aí, deseja alterar mais nomes de alunos? Se sim, ele vai pedir novamente outros CPFs. Se não, coloco 0. Não precisa. Essa é a função de remover. Opa. Bem, agora eu vou digitar 3 para sair, né? Agora a gente vai para remover. Remover, eu posso remover o aluno histórico. Só que, no entanto, o que eu fiz foi o seguinte. Na parte de remover, eu coloquei para remover o aluno histórico de uma vez. Dado que o trabalho pede para remover o histórico, eu e o aluno, e eu só posso remover o aluno se eu remover o histórico, eu coloquei tudo para remover de uma vez. Se eu digitar o CPF do cara, vai remover o cara e o histórico dele. Vê? Bem, aqui, no caso, se eu digitei o CPF do cara corretamente, ele vai aparecer histórico removido com sucesso, aluno e histórico removidos. Deseja remover mais o aluno do sistema, ele vai pedir outro CPF. Se não, coloco 0. Histórico. Se eu colocar o histórico, ele vai fazer o mesmo processo do item que eu já tinha falado. Então aqui ele faz uma réplica, né? Então, no caso, se eu quiser remover o aluno, eu removo ele inteiro. Na parte de relatório. Na parte de relatório, eu vou ter que imprimir os alunos em ordem. Ele cumpre essa tarefa logo de início. Toda vez que eu inserir um aluno, ele já tem um busca e um insere e um insere, né? Aqui no busca e insere, eu posso apresentar essa estrutura aqui, né? Eu não vou estar explicando muito assim detalhadamente, até porque senão vai despender de muito tempo. Mas essa busca aqui, essa busca em série é só se o aluno tiver diferente de nulo, né? E eu tenho um insere separado que se o aluno, né, no caso a minha lista aluno for igual a nulo, então ele insere um cara direto. Que eu tenho aqui, quer ver?
Aqui, insere. Na verdade, já dá para saber que se eu enviar esse cara aqui direto, né, eu já consigo inserir sem o auxílio do insere. Portanto, que se a lista estiver nula, eu pego a minha nova e já aponto para ela. Só que aí no caso eu usei o insere aqui para fazer outros testes e acabou que ele ficou aqui também. Mas também funciona. Bem, vamos. Aí aqui eu saio. No histórico escolar eu tenho que digitar o CPF do cara, né? Aqui também apresenta o erro. Se não há aluno cadastrado com esse CPF, bem, eu errei na hora de digitalizar, ou de digitar o nome do cara, o CPF do cara. Se eu digitei o CPF do cara corretamente aqui, né, vai aparecer o nome do cara, o CPF, as matérias, né. Aqui você viu que quando eu apresentei eu alterei algumas, ele mostra todas que você digitar o CPF, né. Aqui eu digito para sair, deixa eu sair aqui, digitar qualquer coisa aqui para sair. Ah, esqueci de falar. No caso vocês viram que eu não alterei, eu não mudei o CPF do aluno, eu não mudei o status histórico do aluno 00 com CPF 0000, né? Que eu usei só para mostrar que ele insere ordenado. Toda vez que eu inserir um aluno, eu vou inserir o histórico automaticamente e com esse histórico eu vou estar inserindo a parte, o FA, que é falta cursar, FAC, né? Que está aqui, ó, no insere histórico. Percebe que eu não vou mostrar muitas das funções, porque tem muitas funções aqui que eu usei. Eu achei melhor dividir o problema para poder ir tratando de cada parte. Aqui é busca histórico, né? Aqui carrega histórico. Aqui quando eu carrego histórico para cada célula aluno, eu vou fazer aqui a alocação para a estrutura do tipo histórico. Carrego o dado, o código e a matéria e passo como parâmetro passo para dentro dessa estrutura a parte de situação a palavra FAQ. Para quê? Para ficar que o aluno ele está cadastrado no histórico, só que não mudou nada no histórico dele, na situação, então ele falta cursar. Se eu cadastrei o aluno é porque ele tem que cursar as matérias, então falta cursar é o automático dele, ele vai entrar com esses dados, né? Até que ele altere. Deixa eu colocar aqui 0 para sair. A parte de ofertas de disciplinas foi uma parte que eu não consegui fazer. Deixei a desejar essa parte. Então eu deixei que toda vez que o cara clicar ele vai sair. Eu vou voltar para o menu, né? Pro menu. E aqui o 4 para voltar. Agora a gente vai ver a parte de sair e voltar, né? Quando eu colocar sair, os dados são salvos. Se não tiver nenhum dado no meu arquivo ou no meu programa, ele tem a tarefa de mostrar que aqui, ó, não há dados para salvar. Ele tem a tarefa de fazer isso, mostrar que não há dados para salvar. No código também, como eu já vou mandar, vocês vão perceber que eu uso bastante GoTo, que é o que é uma interface de Labium, né? Que toda vez que eu tiver uma função que não atende ou que dá algum erro, eu volto, eu pego e falo para esta linha voltar para cá, para esse insere, né? Vocês vai ter muito disso no código, eu usei bastante dessa ferramenta. Achei bastante interessante para a interface. E é isso, bem, deixa eu ver.
Agora vamos abrir o arquivo de novo, né? Vou abrir o arquivo de novo. Deixa eu fechar aqui. Bem, deixa eu abrir o arquivo, peraí. Bem, uma vez que eu abrir o arquivo, aqui ó, ele vai aparecer agora que eu salvei. Na última vez eu fechei e salvei 2 alunos. Aqui ele é status de carregamento de dados salvos, alunos carregados com sucesso. Aqui novamente eu escolho as opções, tem a cadastro, editar, remover. Ele funciona da mesma maneira que as anteriores. Para ser mais rápido eu vou mostrar aqui no relatório os alunos que a gente fez aquela parte de inserção aqui, eles carregados novamente, né? Então, fora isso, eu não tenho mais nada para dizer do trabalho. Foi bem difícil e árduo ter feito ele. Aprendi bastante sobre lista encadeada e o que ela pode fazer. Tá falando sozinho? Aprendi bastante sobre lista encadeada e o que ela pode fazer. E Sim. E foi uma ótima experiência para mim. Eu queria poder ter mais tempo para poder tratar de muita coisa, porque eu achei bastante interessante mexer com isso. Mas eu não... Tem algumas coisas que eu também não consegui fazer. Vou falar aqui brevemente apenas das funções e o porquê de eu ter usado. Bem sucinto e rápido, eu não vou falar muito sobre as variáveis, porque senão vai demorar muito. Bem, esse regh aqui é uma função que só recebe as disciplinas, né? Ela vai receber o aluno na coluna abaixo, que é um ponteiro para a parte de disciplinas, que é o varal das disciplinas do aluno. E ela serve apenas para buscar um cara no histórico e alterar a situação. Remove histórico. Era um protótipo para remover apenas o histórico do aluno, só que acabou sendo um remove o aluno e o histórico junto. O busca e remove faz a mesma função. O remove histórico ficou com essa função aqui, né? No caso, o remove histórico ele ainda remove o histórico, só que ele está dentro dessa função aqui, ó. Remove o aluno. Porque quando eu remover o aluno já remove o histórico. Chama essa função aqui, para apresentar rapidamente. Beleza, tá aqui. Não sei se vai ver. Tem o busca em série e o insere. O busca em série e o insere fazem a mesma função. Só que o insere direto, o busca em série busca uma parte para ordenar o CPF em ordem decrescente. O salva foi feito para salvar todos os dados do arquivo, sempre é usado na última instância, quando o cara digitar 5 para sair, ele tem que passar por esta função. Eu jogo minha lista, né, para cá e salvo todos os dados dentro de um arquivo chamado aluno.txt, que posteriormente, quando abrir o arquivo, vai ser carregado aqui. Um dado interessante que eu usei aqui, né, usei um indicador de final de arquivo, que é esse carinha aqui. Quando chegar no final do arquivo vai ter o scifrão para ler a mesma coisa. Ele vai ler vai ler char por char. Até que chegue no scifrão. Se chegar ele quebra o laço e ele já lia os caras que eu queria. Remove, carrega, já falei, mostra, vai ser apenas para ler do arquivo disciplina. Ele é necessário para poder ler do arquivo disciplina. Sem o arquivo disciplina, você pode ver que tem duas funções que não vão funcionar. O programa não funciona sem a disciplina. Bem, tem a parte de imprimir. Essa parte de imprimir eu uso mais no relatório. Ela vai imprimir só os alunos que estão cadastrados no sistema. Essa parte acima aqui, que é imprimir H, é imprimir com histórico. Eu vou imprimir o aluno, que dado o CPF, né, eu vou fazer a busca, né, joguei o endereço do aluno que eu peguei no BO, que é aquela variável que eu falei no começo, e depois que eu joguei essa variável do BO, aqui, depois que eu achei o aluno, eu vou jogar
o endereço de disciplina dele, coluna abaixo, né? BO, coluna abaixo, e vou jogar ele. Aí eu vou falar aqui o nome dele, o CPF, exponho o nome dele e o CPF e ando dentro da lista encadeada de disciplina dele. Não tem muito mais o que falar, foi muito gratificante aprender aqui com esse código. Vou estar submetendo agora e agradeço pela experiência, né? Bem, e é só isso. Uma boa noite e até mais.